Se essa prova te travou, agora nós vamos destravar tudo. Então vamos corrigir a prova de estatística de auditor fiscal do Cefaz-SP do ano de 2026. São as questões de 38 a 45, 8 questões da banca FCC. Um conjunto de dados fiscais contém N observações, com um total igual a 180 e a média 15. Após a auditoria, descobre-se que um valor registrado como 27 deveria ser 3. A nova média após a correção será, temos 5 opções. Temos N números, considere a soma total como a soma desses N números. Bem, você deve saber que média é a soma total dividido por N. Então vamos continuar isso aqui. Ele falou aqui que a média é 15, está escrito aqui, ó, 15. Então 15 vai ser a soma total, que está escrito aqui, 180, dividido por N. Então você pode fazer o seguinte, esse N sobe e o 15 desce. Então N é 180 dividido por 15. Para andar mais rápido, vamos simplificar, vamos dividir por 3. Aqui fica 60 e aqui fica 5. 60 por 5 é uma conta fácil, gente. É 12. Então, o N é igual a quanto? 12. Olha, vamos ver quantos dados foram registrados a mais. Foi registrado 27, mas o certo era 3. Então, quanto que foi a mais? 27 menos 3, que dá quanto? 24, o quê? Dados a mais, tá? 24 dados a mais. Então, qual que vai ser a nova soma? Vai ser a soma antiga, ok? Tirando quanto? 24, porque foi 24 a mais. Bem, a soma antiga está escrita aqui, ó, 180. Então, a nova soma é 180 menos 24. Essa conta dá 156. Bem, a nova média vai ser a nova soma dividido por N. A nova soma, quanto que é? 156. Dividido por N. O N eu calculei aqui, é 12. Então, nós temos que dividir 156 por 12. Vamos dividir por 3 aqui, que vai ficar 52. E aqui fica 4. 52 por 4 dá 13, tá? Então, a nova soma é igual a quanto? A nova média é igual a quanto? É igual a 13. Bem, 13 está aqui na letra D. Olha, um auditor está combinando os dados de uma inadimplência, dias de atraso de 2 carteiras de crédito, para obter a mediana e a média. Assuma a distribuição uniforme dentro das classes. Então, a primeira aqui, ó, de 0 a 30 dias, a carteira A teve 200, tá? E a carteira B teve 100. Aqui são 200 carteiras e 100 carteiras da carteira B. De 30 a 60 dias, a carteira A foram 160 e a carteira B 200. Na carteira combinada significa as duas juntas, o intervalo que contém a soma S da mediana com a média é, então nós vamos ter que encontrar a mediana, a média e depois somar, tá? Você tem que entender que a média é dada em dias de atraso. Os números 200, 100, 160 funcionam com repetições ou frequências. Observe que as respostas estão em torno de 60. Assim, a média e a mediana devem estar em torno de 30, tá bom? Você pode pensar que a primeira linha são as notas, que variam de 0 a 30. Na segunda, varia de 30 a 60. E nesses números aí, 200 e tal, são a quantidade de alunos, tá? Então, você vai ter que ver a nota média, tá? Para isso, nós vamos usar a fórmula. O cálculo da média, x barra é a média. É F1, a frequência aqui de 0 até 30, vezes o x1 barra. x1 barra seria o ponto médio dos dias. E F2, a frequência aqui de 30 a 60, vezes x2 barra,
que é a média dos dias. E se você soma as frequências F1 com F2, tá? Olha, o F1, né, é quantas repetições teve de 0 a 30 dias. Aqui são 200 e aqui são 100. Então o F1 é 300. O F2, quantas repetições teve de 30 a 60? 160 e 200. 360. Você tem que saber que o x1 barra, né, é o ponto médio desse intervalo aqui. De 0 a 30 é 15. E o x2 barra é o ponto médio do segundo intervalo. De 30 a 60, quanto que é? 45. Então, quem vai ser a média, né? O x barra. F1 é 300, x1 barra é 15, 300 vezes 15. Mais quanto? F2 é 360 vezes 45. O total aqui, ó, eu tenho que dividir por 300 mais 360. Bem, essas contas aqui, 300 vezes 15, 300 mais 360, eu faço de cabeça. Essa aqui não dá. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, 360 multiplicado por 45, tá? 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 8, 180. Eu esqueci desse zero aqui, tá? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Com 2, 4. Então, essa conta vai dar 0, 8 e 4, 12, vai 1, aqui vai dar 6, aqui vai dar 1. Lembrar que tem que colocar esse zero aqui. Então, essa conta aqui deu 16.200. Então, voltando aqui para o nosso esquema, aqui vai ficar quanto? 3 vezes 15 é 45, né? Aumenta 2 zeros, 4.500. Acabei de fazer a conta ali, 16.200, tá? Dividido por 300 mais 360, que é 660. Bem, essa conta aqui, ó, 16.000 com 4.000, 20.000, 20.700, tá ok? Dividido por 660. Vamos cortar um zero aqui com um zero aqui. Vamos dividir aqui por 6 e aqui por 6. Quando você divide isso aqui por 6 e esse aqui por 6, como que fica, hein? Aqui vai ficar quanto, hein? Aqui vai ficar 11. 20 por 6 é 3. 3 vezes 6, 18, sobra 2. 27 por 6 dá 4, sobra 3. 30 por 6 dá 5, 345 por 11. Eu não vou fazer essa conta, vou deixar ela para o final, você vai entender por quê, tá ok? Observe que temos 660 termos. Se os dados fossem brutos, teríamos que fazer a média do 330 termo com o 331. Porém, os dados são agrupados. Para calcular a mediana, devemos ver qual termo que está na posição 330. Então, olha aqui, são 30 dias. A mediana também é dada em dias. Aqui temos 300 termos, aqui são 360. Então, o termo médio é o termo 330. Então, são 30 termos a partir desse ponto aqui, ó. Então, aqui você marca 30 termos a partir daqui. Eu não sei, aqui está a mediana, tá? Que eu vou chamar de MD. Bem, esse pedacinho aqui eu vou chamar de x, tá? Eu vou calcular esse x aqui e depois vou somar com 30 para saber a mediana. Então, repetindo o que eu falei, a mediana é o número de dias que corresponde ao número central das carteiras, que no caso aqui é 330, tá ok? Então, observe aqui que a mediana, olha aqui, a mediana vai ser quanto? 30 mais x. X é esse pedacinho aqui. Agora, você tem que ver que ele falou que está distribuído uniformemente pelos dias. Então, para achar o x aqui, podemos fazer uma regra de 3. Como? Aqui você põe 360 carteiras, tá? Equivale a quantos dias? A 30 dias, certo? Como eu quero 30 a partir daqui, ó, 30 carteiras, vai valer quantos dias? X dias. Regra de 3 simples.
tá? Você multiplica, quem está cruzando com x divide. Então você faz qual conta? 30 vezes 30 divide por 360. Aqui você pode cortar um zero com um zero. 36 por 3, tá? Aqui, essa conta aqui dá 12. E aqui dá 1. 30 por 12, você divide por 4, tá? Não, divide por 4 não, divide por 6. Por 6 aqui dá 5 e aqui dá 2. Então, o x, que é esse pedaço pequeno aqui, ele vale 2,5. Então, a nossa mediana, né, vale quanto? 32,5. Bem, nós tínhamos calculado aqui a média. Está escrito aqui em cima, ó. Ela vale 345 sobre 11. Tá? Então, vamos calcular aqui. 345 dividido por 11. Bem, vamos fazer essa continha aqui. 345 dividido por 11, né? 34 por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. Sobra 1. 15. 15 por 11 dá 1. Sobra 4. Abaixo um zero, põe a vírgula. Aqui dá 3. Você não precisa continuar mais, tá? Porque quando você soma a mediana com a média x barra, é 32,5 com 31,3. 30 com 30, 60. 1,5 com 1,3 dá 3,8. Então, a mediana mais a média, 63,8. Vamos escrever de novo aqui, ó. É 63,8. 63,8 está entre 63 e 64. Está aqui na letra E, que é a resposta. Olha, nós temos aqui o evento A, que são erros na conta contábil utilizada. E temos o evento B, que são erros numéricos nos lançamentos. Olha, ele falou que a probabilidade do evento A é 0,4. A probabilidade de A união com B é 0,7. E a probabilidade do evento B é P. Sabe-se que os eventos A e B são mutuamente excludentes. Eu vou te explicar isso direitinho, tá? Apenas para um valor específico, P igual a P1. Dois eventos são mutuamente excludentes quando eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai tirar 3 na jogada de um dado, ou vai tirar 4 na jogada do mesmo dado. Não tem jeito de acontecer os dois ao mesmo tempo. Para eventos mutuamente excludentes, temos que P de A união com B é P de A mais P de B. Tá? Essa união pode ser trocado por ou. Observe, no nosso exemplo, qual que é a probabilidade de tirar 3 ou tirar 4 na jogada de um dado? É P A união com B. Tirar 3 é 1 em 6, tirar 4 é 1 em 6, 1 sexto mais 1 sexto, 2 sextos, que simplificando é 1 terço, tá? Olha, sabe onde que está a maior dificuldade dessa questão? É por causa desse verbo aqui, serão. Então aqui é um cenário, e depois aqui vai ter outro cenário, são hipóteses, tá bom? Então a primeira hipótese aqui é o cenário 1, A e B serão mutuamente excludentes. Tá? Então mutuamente excludentes, os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, então a interseção aqui é vazia. Tá? E nós acabamos de ver que P de A união com B é P de A mais P de B. Aqui está falando que P de A união com B é 0,7, então você põe 0,7. P de A também está escrito ali em cima, 0,4, mais P. Tá? Então, o valor de P aqui, ó, você passa o 0,4 aqui para o lado de cá, dá negativo. Tá? Então, fica 0,3, tá? Que esse valor é o mesmo que o P1. Tá? Quando eles são mutuamente exclusivos, P é igual a P1. Então, o P1 eu já descobri que é 0,3. E continuando o texto aqui, ele fala que A e B são independentes apenas para um valor específico, P igual a P2. Ele quer saber P2 dividido por 1.
Então vamos explicar o que são eventos independentes. Olha, dois eventos são independentes quando o resultado de um não interfere no resultado do outro. Então observe, considera o evento A, está chovendo hoje. Considera o evento B, você vai ganhar um sorteio de chocolate na escola. Esses eventos são independentes, um não tem nada a ver com o outro. O sorteio não tem a ver com está chovendo. Para eventos independentes, temos que P de A interseção B é P de A multiplicado por P. Então vamos colocar valores numéricos para você facilitar o entendimento da fórmula. Então aqui vamos supor, né, que P de A é 0,2 e P de B é 0,1. Então a probabilidade de estar chovendo hoje é 0,2 e a probabilidade de você ganhar um chocolate na escola é 0,1. Então a P de A interseção B, você multiplica 0,2 por 0,1, dá 0,02. Tá bom? Observe que o 002 está ali na interseção das dois círculos, né? A e B. Essa fórmula aqui é muito importante, em P de A união com B é P de A mais P de B menos P de A interseção com B. Quando eu somo o P de A, esse círculo todo, P de B, esse círculo todo. Então, essa parte aqui foi somada duas vezes, por causa disso que a gente tira a interseção de A com B. Então, vamos para o cenário 2. Eles são independentes, tá? Então, como a gente viu, quando é independente, você pode fazer duas bolas com uma interseção aqui no meio. Tá? Nós acabamos de ver que P de A interseção com P de B é P de A vezes P de B. Agora, P de A interseção com P de B, você pode escrever como sendo o quê? P de A foi dado 0,4. P de B é P minúsculo, tá? Bem, agora nós vamos usar aquela fórmula que eu falei, né? P de A união com B vale quanto, hein? Vale P de A, que mais? Mais P de B, né? Menos P de A, o quê? Interseção com B. Bem, o P de A união com B foi dado aqui no texto, tá? A união com B vale 0,7. O P de A é 0,4 e o P de B é 7, tá? Então, você pode escrever isso aqui, ó, que 0,7 é igual ao P de A, que é 0,4, aqui é P, né, que foi dado, e a interseção, nós vamos ver aqui, ó, que a interseção vale 0,4P. Então, você tem uma equação do primeiro grau em P. 1P tira 0,4P é 0,6P. Então, você pode escrever que 0,6P é igual a 0,4 menos 0,7 menos 0,4, que é 0,3. Então, isto leva que o P vale 0,3 dividido por 0,6. 0,3 por 0,6 é a metade, né? Então, o P é igual a meio. Mas esse P, né, quando ocorre que eles são independentes, ele é porque é o P2, né? O P2 vale quanto? Vale meio, tá? Olha, vamos voltar no P1. O P1 é 0,3, que é 3 décimos. E a questão, ele pediu aí o P2 dividido pelo P1. Essa é a pergunta. Bem, o P2 é meio, né? Acabamos de ver. O P1 é quanto? 3 sobre 10. Então, como que você faz fração sobre fração? Você mantém a de cima, certo? E multiplica pela de baixo invertida, 10 sobre 3. Bem, 10 e 2 aqui dá para simplificar, ó, que por 2 aqui fica 5 e aqui fica 1. Então, o resultado aqui vale quanto, hein? Vale P2 sobre P1 dá 5 para 3, 5 terços. Bem, 5 terços está aqui na letra C, tá bom? Um auditor observa que a probabilidade de x igual a m mais 1 sobre a probabilidade de x igual a m é igual a C. Então vamos escrever isso aqui, vamos dar um destaque aqui. Bem, a Px igual a m significa a probabilidade da variável x assumir o valor m.
Bem, a variável x segue a distribuição de Poisson, então vamos escrever isso também. Com o valor esperado lambda. O valor de lambda em função de C e M é? Bem, vamos falar da distribuição de Poisson. Você tem que saber essa forma aqui na lata, tá, gente? P de x igual a k é igual a e elevado a menos lambda, lambda elevado a k, k fatorial. Olha, esse x igual a k, esse k é o valor que você quer saber a probabilidade. Tá? Esse é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,71, mas você não tem que fazer conta não. Esse lambda aqui é a média, por exemplo, ele fala assim, na repartição tal atende 10 pessoas por hora, a média é 10. Mas não significa, por exemplo, que pode vir um horário mais de pico e ter 20 pessoas na repartição. Tá? Então, pessoal, vou te dar um exemplo bem prático. Em uma central de atendimento telefônico, chegam em média 3 pessoas por hora, 3 chamadas por hora. Qual a probabilidade de chegar exatamente 5 chamadas na próxima hora? Como eu falei, esse 3 aqui é a média, não significa que pode chegar 5 ou mais fora no outro horário. Então, 3 chamadas por hora é a média ou o valor esperado, é aquele lambda lá em cima, então lambda é 3. Qual a probabilidade de chegar exatamente 5 pessoas? Então 5 chamadas é o nosso K. Então nós vamos vir para essa fórmula que está aqui em cima, ó, essa fórmula aqui, e fazer as trocas, tá? Trocar o K por 5 e o lambda por 3. Você não precisa de fazer conta, tá? Porque isso aqui é apenas um exemplo para você ter uma ideia. Então, pessoal, olha lá. P de x igual a 5 fica e elevado a menos 3, porque no lugar desse lambda eu pus 3, ficou menos 3. Ficou 3 elevado a 5, porque o k é 5 e o lambda é 3. E o k fatorial, 5 fatorial. Beleza? Bem, eu vou escrever aqui de novo aquela fórmula da distribuição de Poisson, tá? Essa fórmula aqui você tem que saber na lata, tá? Bem, como ele pediu a probabilidade de x igual a m mais 1 dividido pela probabilidade de x igual a m, nós vamos trocar nessa fórmula aqui o k, o k que é x igual a k. No lugar do k aqui, nós vamos trocar esse k em cima aqui por m mais 1. Tá? E depois nós vamos trocar o K aqui embaixo por M. E depois esse lambda, tá? Vamos deixar ele quieto. Vamos deixar os dois quietos, né? O lambda e o K. Depois você vai ver que vai simplificar. Então a probabilidade de x igual a M mais 1. Então como que fica essa conta aqui? Então você vai pôr aqui uma fração aqui, ó. Tá? Fica E elevado a menos lambda, certo? Lambda, você vai deixar quieto, é elevado a k, mas o seu k aqui é m mais 1. Então você põe m mais 1. Dividido por k fatorial. O k não é m mais 1, então você põe m mais 1 fatorial. Aqui embaixo aí você põe uma fração, esse k aqui, essa fração aqui. Agora o de baixo, você vai trocar o k por m. Então aqui vai ficar e elevado a menos lambda, o k fica lambda elevado a k, o k é m, dividido por, no caso aqui como o k é m, m fatorial, tá? Bem, trabalhar com fração sobre fração é um pouco complicado, então nós vamos manter a de cima, passar um vezes e copiar a de baixo invertida. Então, mantendo a de cima aqui, como é que fica? E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a m mais 1 sobre m mais 1 fatorial, tá? Agora, de baixo invertida, como fica? O m fatorial fica em cima, e aqui fica e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a m. Bem, aqui você pode fazer o seguinte, esse número aparece em cima, ele aparece embaixo, podemos cortar. Esse lambda elevado a m mais 1, tá? É a mesma coisa do que o quê, hein? Lambda vezes lambda elevado a m. E aqui você tem o m fatorial.
Aqui embaixo, quando você tem, por exemplo, 7 fatorial, é a mesma coisa do que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial é a mesma coisa do que 6 fatorial vezes 7. Então, m mais 1 fatorial, você pode pôr m mais 1 multiplicado por m fatorial. E aqui tem lambda elevado a m. Bem, aqui você pode cortar quem? Esse lambda elevado a m com esse lambda elevado a m. Esse m fatorial com m fatorial. Eu não sei se você lembra, mas no texto está escrito que o resultado de p de x igual a m mais 1 sobre p de x igual a m é igual a c. Então podemos chamar isso aqui de c. Como eu quero o lambda em função de m, então agora, como é que fica? Lambda é igual a quem? É C, né? Que esse C aqui, e esse M mais 1 passa multiplicando para o outro lado. Lambda é igual a C vezes M mais 1. Bem, lambda em função de C e M está na letra A, né? Lambda é igual a C vezes M mais 1. Bem, essa questão, a pergunta final dela é o tamanho necessário da amostra. Quantos elementos deve ter a amostra? Você deve saber essa forma aqui na lata. N é a quantidade de elementos da amostra. É Z ao quadrado, P circunflexo, 1 menos P circunflexo dividido por E ao quadrado. N é o tamanho mínimo da amostra. Você está perguntando, ô professor, o que é esse Z? O que é esse P circunflexo? O que é esse E? Eu vou te explicar agora. Olha, para solucionar essa questão, você vai ter que utilizar essa tabela aqui, tá? Referente à distribuição padrão Z. Então, aqui tem o P de Z maior que Z minúsculo, aqui estão os valores de Z. Você lembra aquela forma que eu te falei? Você vai ter que usar um desses valores aqui para resolver a questão. Aí você pergunta, qual desses valores eu vou utilizar? Eu vou te explicar, tá? Bem, você tem que saber que a distribuição normal Z é um caso especial da distribuição normal, aquela que o gráfico é tipo um sino. A média é 0 e o desvio padrão é 1. Até que isso aqui você não precisa de saber na prova, não. Aqui está o gráfico da distribuição normal, tá? Nós vamos ter que utilizar um daqueles valores de Z que nós vimos agora mesmo na tabela. Bem, continuando o texto aqui, uma equipe de auditoria de compilância está avaliando o percentual de notas emitidas com inconsistência de uma empresa varejista, que emite mais de 5 milhões de notas por ano. Então, o que você vai traduzir isso aqui, hein? Olha para mim aqui, só nós dois. Se a empresa tem mais de 5 milhões de notas por ano, você pode considerar isso naquela fórmula como a população como sendo infinita, tá bom? Então essa informação equivale que a população é infinita. Isso é importante para nós, tá? Sem informação prévia sobre a proporção de erros, o auditor decide considerar o caso com máxima variabilidade. Aí você pergunta para mim, eu não estou entendendo esse trem de máxima variabilidade. Vamos supor que tem dois times de vôlei, o time A jogando contra o time B. Aí você sabe que o time A tem 80% de ganho de vitória, né, e o B 20% de vitória. Aqui a variabilidade aqui é pequena, porque você sabe quase com certeza que o time A vai ganhar. Agora, se você tem o time C e o time D, os dois são muito iguais, 50% para cada um, você tem uma máxima variabilidade. Então guarde isso aí. Coloque isso na sua cabeça. Máxima variabilidade é 50%. Então, como eu falei, na estatística das proporções, a máxima variabilidade ocorre em 50%. Esse máxima variabilidade vai ser aquele P circunflexo que eu falei agora mesmo, que é 50%, que é 50 sobre 100. Que nós vamos colocar aqui meio, tá bom? É esse P aqui, ó, circunflexo. Ô professor, só já achou o P circunflexo, falta o Z e falta o E, beleza. Ele deseja afirmar a proporção das notas fiscais com erro amostral de 2%. Atenção! Olha, erro amostral de 2% está aqui. Então nós vamos transformar esse erro amostral em fração. Para nós vai ser melhor colocar 2 sobre 100.
Então já calculei aquele E. Esse erro amostral é aquele E que eu passei naquela forma. Só falta calcular agora o Z, tá? E ele está falando aqui, o nível de confiança é 95%. Com esse nível de confiança, nós vamos calcular o Z, tá? Então, pessoal, olha lá, como que eu vou calcular esse Z? Nível de confiança 95%. Vou te mostrar como eu calculo o Z. A área total dessa curva aqui, ó, é 1. Essa área aqui é a probabilidade. A probabilidade de acontecer qualquer coisa, o total da probabilidade é 1. Tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer o quê, hein? Bem, como o nível de confiança aqui é 95%, 95% é a mesma coisa do que 0,95, passando para decimal. Então, você vai ver a área da sobra. Então, você vai fazer 1 menos 0,95. 1 menos 0,95 é 0,05. Isso equivale a quantos por cento? 5%. Esse 5% é que sobra nas pontas. Então, olha aqui, se eu fizer o esquema aqui, ó, aqui está o Z que eu quero calcular. Aqui é o menos Z, minúsculo. Aqui é o Z minúsculo do lado de cá. Então, essa área aqui, ó, né, toda até aqui na coisa, vale, né, essa área vale 0,95, tá? Esse Z é calculado pelaquela tabela. Só que tem um detalhe que eu vou te explicar aqui agora. Olha, são duas pontas. Em cada, né, sobra 0,05 dividido por 2 dá 0,025. Bem, esses 0,25 estão como? Né, você pode colocar assim, 2,5% à esquerda, tá? E 2,5% o quê? À direita, tá? Você pode falar isso aqui. Esse Z é calculado dessa maneira. Bem, eu repeti aquela tabela para você. Então, aqui não é 0,025, então o Z é o que corresponde a ele, que é 1,96, o que é o Z minúsculo. Então, olha para mim aqui, só nós dois. Como que você calcula o Z? Olha aqui. Você pega aquele 95%, tá? Tira 1 dele, dá 0,05, divide por 2. Sempre é assim. O número que está correspondendo a esse valor é o Z, tá? Bem, agora eu vou usar aquela forma que eu passei para vocês no começo. O Z, eu acabei de calcular aqui 1,96 ao quadrado. O P é meio, lembra? Meio. E aqui você coloca 1 menos meio, né? Seguindo essa forma. E o E, né, é 2%, né, que ele falou. Que eu vou deixar 2% aqui, não vou simplificar não, para você entender melhor, tá? Então, como que eu vou calcular o N aqui? Eu vou pôr 1,96 multiplicado por 1,96, tá? Aqui eu vou pôr meio vezes 1 menos meio, né? Dá meio vezes meio, que eu posso pôr 1/4, tá? Agora, eu faço esse 100 aqui ao quadrado e pode passar para cima multiplicando. Então, fica 100 vezes 100. Tá? E aqui eu vou dividir tudo por 4. Bem, aqui eu faço 1,96 vezes 100 é 196. Então, o N aqui vai ficar 196 vezes 196. Tá vendo esse 4 e esse 4? Pode passar os dois para baixo. Então, fica 4 vezes 4. Bem, 196 por 4 dá 49, tá? E aqui também dá 49. E aqui dá 1, né? 1 e 1. Então, você tem que fazer 49 vezes 49, tá? Essa conta dá 2.401. Então, o tamanho da amostra está aqui na letra B, 2.401. Olha, pessoal, você está vendo esse tanto de pontos aí? Tem uma reta chamada reta de regressão que passa por um ponto mágico. Eu quero que você descubra qual é esse ponto, tá? Tá vendo esse ponto aqui, x barra, y barra, é a média de x barra é a média aritmética de todos os x. E o y barra é a média aritmética de todos os y desse ponto. Esse ponto é o ponto mágico.
Essa reta também passa nesse ponto B0, que eu vou te explicar como que é. Você lembra do colégio, daquela forma da equação da reta, né? Y igual a A mais BX, né? Então aqui é uma forma bem parecida, só que aqui a gente usa esse Y circunflexo. Circunflexo que é o valor previsto para a reta, tá? Que é diferente do Y e do X real, que são valores dados nas observações. Então vamos lá. Uma empresa deseja projetar seus custos operacionais Y em função do volume de produção X, utilizando essa fórmula Y circunflexo igual a B0 mais B1x. Esse Y é o custo operacional, no caso aqui em dinheiro, e X é a quantidade de peças, digamos assim. Então você já pode escrever isso aqui, ó. Y circunflexo é B0, B1x. Y circunflexo é o valor previsto, tá bom? Somente para diferenciar, Y e X sem o circunflexo são valores reais observados, ok? Então, para ajustar o modelo, o analista faz uma amostra de 20 observações. Isso vai ser importante para nós. A soma das unidades produzidas pelo X foi 400 e a soma dos custos totais pelo Y foi 10.000. Vamos escrever isso aqui, ó. A soma do X é 400, a soma do Y é 10.000 e para 20 observações. Além disso, sabe-se que o custo fixo da empresa quando a produção é zero, ou seja, quando o X é zero, foi identificado como 100, ou seja, o Y é 100. Então vamos escrever isso aqui. Quando o X é zero, o Y ou o Y circunflexo é 100. E ele quer saber aqui qual o custo, né, operacional quando forem produzidas 30 unidades. Essa é a pergunta, tá bom? Então olha para mim aqui. O que nós vamos fazer nessa questão? Nós vamos achar esse B0, depois nós vamos achar esse B1. Aí nós vamos ter a fórmula. E depois, com a fórmula, você vai substituir o X por 30 para saber o custo com 30, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses dados aqui de vermelho em 1, tá? Vamos trocar aqui o X por 0 e o Y circunflexo por 100. Então como é que fica? Fica 100 igual a quanto? Igual a B0 mais B1 vezes 0. Aqui sai que o B0 vale 100. Opa, eu já fiz 1/3 do que eu estava querendo, tá? Aquela fórmula 1 ali, ó, eu posso escrever como Y circunflexo igual a quanto? B0 eu já sei que é 100 mais B1 vezes X, tá? Olha, você tem que saber na lata que a reta passa por o ponto x barra e y barra. X barra é média aritmética do x, y barra média aritmética do y, tá? Bem, o x barra é a soma de todos os x, que está escrito aqui 400, e são 20 observações, então o x barra vale 20. Já o y barra, que é a soma de todos os y, que está escrito ali em cima 10.000, dividido por 20. O y barra 10.000 por 20 dá 500, beleza? Aqui os dois são... Bem, vamos chamar essa fórmula aqui de 2. Então a reta passa pelo ponto 20, 500. Então, em 2, né, quando você faz aqui em 2, você coloca x igual a 20 e y igual a 500. Então, como é que fica ali? Fica 500, tá bom? Igual a 100, né, mais o B1, que você quer descobrir, vezes o x, que é 20, tá? Bem, o B1 aqui, você passa esse 100 para cá, fica 400 e divide por 20. Então, o B1 é 400 dividido por 20, que dá 20. Aí você sabe o B1, né? Então, dá para você escrever a fórmula lá em cima. O Y barra vai ser 100, né? Mais o B1, que eu já sei que é 20, vezes o X, ok? Agora vamos voltar à pergunta. Ele pergunta é essa aqui, ó. Ele quer saber a produção quando o X é 30. Está escrito aqui, tá? Então você vai fazer X igual a 30. Então a produção estimada vai ser quanto, hein? Vai ser 100, tá? Mais 20 vezes 30. 20 vezes 30 é 600. Com 100,
700, tá? Bem, 700 está aqui na letra C. Nessa questão, você vai aprender a diferença entre decorar e aprender em aprendizado de máquina. Em cada alternativa, vou analisar detalhadamente. E no final, eu vou te dar um super macete para você fazer direto a questão. Na modelagem estatística, utilizando aprendizado de máquina, a principal razão para separar os dados em conjuntos de treinamento, validação e teste temos 5 opções. Olha, o que é aprendizado de máquina? Então, aprendizado de máquina nada mais, nada menos do que ensinar o computador a reconhecer padrões através de exemplos, em vez de dar regras prontas. Vou te dar um exemplo bem fácil, hein? Você tem 10.000 fotos de cachorro e 10.000 fotos de gato. A máquina analisa essas 10.000 fotos de cada um e aprende a distinguir cachorro de gato. Se chegar um cachorro e um gato, aí ela vai aprender isso, tá bom? Então, o que é um conjunto de treinamento? O conjunto de treinamento é um grupo de dados que usa o modelo para aprender os padrões, tá? Então, por exemplo, você mostrou aqueles 100 fotos de animais que são gatos e 100 que não são gatos. A máquina começa a identificar sozinha, beleza? Você está treinando a máquina. Validação e teste. O teste é a prova final, tá? Então, exemplo, você mostra 100 fotos de animais que são gatos e 100 que não são gatos. A máquina começa a identificar sozinha. Então, o modelo realmente funciona em dados nunca vistos? Então, essa é a validação do sistema, beleza? Então, pessoal, vamos começar pela letra B. Ele está falando que a principal razão para separar dados é reduzir a dimensionalidade dos preditores. Vamos explicar detalhadamente cada coisa aí. Preditores são pistas ou características que o computador usa para prever determinados resultados, tá? Então, vamos considerar o preço de uma casa. Quais seriam alguns preditores? Poderia ser o bairro, o tamanho, a quantidade de metros quadrados, etc. Então, separar dados é o mesmo que reduzir a dimensionalidade dos preditores? Isso está falso, né? Reduzir a dimensionalidade dos preditores é escolher menos pistas para trabalhar e não separar dados, tá? Ô, gente, será que separar dados tem a ver com aumentar a variância do modelo? Na estatística básica, quando você aumenta a variância, os dados ficam mais espalhados. Isso significa que é sinônimo de falta de constância, tá? Um modelo com variância alta é um modelo que se perde, tá? Ele tende a se perder na prova real, beleza? Ele está falando aqui, separar dados que aumenta a variância do modelo. Isso é falso, né? Porque quando você quer separar os dados, você quer exatamente evitar que a variância do modelo aumente, beleza? Então vamos para a letra D. Então, será que separar os dados significa garantir a normalidade dos resíduos? Então, preste atenção. O que é resíduo? Resíduo é o erro, ou seja, a diferença entre o modelo previu e o que realmente acontece. E o que é normalidade? Normalidade é quando os erros seguem a curva de Gauss, aquela do sino, beleza? Então, preste atenção. Diferença entre modelo com e sem normalidade. Então, aqui tem um exemplo com normalidade, tá? O aluno A tirou 81, o B 79, o C 80, o outro 82, o outro 78. Então, os erros estão escritos aí. A média desses erros é zeros. Aqui os dados estão equilibrados, segue a curva de Gauss. Então, a gente tem uma normalidade do resíduo, beleza? Aqui nesse exemplo, você tem um caso que não tem normalidade, tá? Por exemplo, vamos supor que o modelo previu 80. Então você tem 85, 87, 80, 86. Aqui não tem esse 80, ele não está na curva de Gauss, beleza? Então aqui não tem a normalidade do resíduo. O que você tem que saber é isso, separar os dados não tem nada a ver com garantir a normalidade dos resíduos, são coisas totalmente diferentes, tá? Então essa letra aqui está falsa, tá? Então letra D, será que separar os dados é o mesmo que reduzir o viés do estimador dos coeficientes? Então vamos supor que você faz uma regressão linear do tipo
y circunflexo igual a 2x mais 3. Esse 2 e esse 3 são os ditos coeficientes, tá bom? Então, o que seria reduzir o viés do estimador dos coeficientes? É reduzir o A e o B de maneira que eles ficam os mais precisos possíveis, tá bom? Então, você tem que saber que separar os dados não tem nada a ver com reduzir o viés do estimador de coeficientes, beleza? Então, também, essa letra E está falsa, tá? Então, vamos à letra A. No nosso caso, a nossa maior preocupação não é com o computador errar, mas sim ele virar um decorador de gabarito. É por causa disso que nós separamos os dados, tá? Então vamos supor que o computador aqui decora sem resolução de exercícios. E no 100º ele trava, tá? Então ele não teve um desempenho generalizável, tá bom? Então o que seria evitar o overfitting? Evitar que o modelo excelente no treino, mas péssimo na prática, tá? Então, desta maneira, a principal razão para separar os dados em conjuntos de treinamento e validação e teste é avaliar o desempenho generalizável e evitar o overfitting. Não tem a ver com reduzir a dimensionalidade dos preditores, não é o foco da divisão de separar os dados, tá? Bem, na letra C ele fala em aumentar a variância. Nenhum cientista quer aumentar a variância, tá? A finalidade de separar os dados não é essa. Você também tem que entender que garantir a normalidade dos resíduos não tem nada a ver com separação de dados, tá? Na letra E ele falou que separar os dados e reduzir são coisas totalmente diferentes, tá? Não tem nada a ver. Portanto, a alternativa correta, como a gente já viu, está aqui na letra A, tá? Ridge ou Lazo, se você ainda confunde qual desses dois métodos zera as variáveis, você está entregando a sua vaga no concurso de bandeja. Olha, durante a auditoria de desempenho operacional, uma equipe pretende construir um modelo preditivo. Aí você pergunta, professor, o que é isso, modelo preditivo? Olha, um modelo preditivo é um programa de computador que analisa dados para encontrar padrões e, com base nisso, tentar prever o que vai acontecer no futuro. Então, em exemplo, imagine que você é dono de uma sorveteria. Você percebe que, quando faz muito calor, o estoque de sorvete aumenta muito rápido. Tá? Então, se você tiver um histórico de sorvetes que vendeu mais nos dias quentes, fica mais fácil de você adivinhar o que vai acontecer para você vender quando está fazendo calor, beleza? Então, você acabou de usar o modelo preditivo, tá? Olha, esse modelo preditivo é para explicar o tempo de processamento de operações fiscais Y a partir de 27 variáveis explicativas relacionadas à carga de trabalho, complexidade dos casos, perfil dos auditores e uso de sistemas lineares. Aí você pode fazer o seguinte: o que é isso, professor? Eu vou te explicar. Então, essas 27 variáveis explicativas podem ser assim, ó. Eu vou chamar elas de x1, x2 até x27. O bloco 1 é a carga de trabalho. Exemplo, x1, quantidade de processo na fila do auditor. x2, volume de documentos recebidos no mês. O bloco 2 começa no x7. Pode ser o valor financeiro envolvido na operação fiscal. x8, número de empresas interligadas ao caso. O bloco 3, que é o perfil dos auditores, começa no x15. Anos de experiência do auditor. x16, nível de especialização do auditor. E o bloco 4 poderia ser assim, x22, quantidade de sistemas diferentes associados ao fechar o caso, e o x27, o último, poderia ser o número de erros de lentidão reportados no sistema durante a análise. Como há suspeita de multicolinearidade elevada em algumas variáveis, você poderia fazer a pergunta: professor, o que é esse negócio de multicolinearidade? Então, multicolinearidade é a existência de uma relação muito forte ou repetida entre duas ou mais variáveis explicativas dentro de um modelo. Em suma, quando o modelo tem informações redundantes, duas ou mais variáveis basicamente dizem a mesma coisa, o que deixa o computador confuso na hora de calcular a importância real de cada uma delas. Então, por exemplo, um exemplo de multicolinearidade elevada: quantidade de páginas no processo fiscal, peso em gramas do papel no caso do processo.
Fica óbvio que quanto mais páginas, mais o processo será. Então existe uma correlação muito grande entre as variáveis. Temos uma multicolinearidade elevada. Assim, o auditor decide comparar dois métodos de regularização, método de Ritchie e método de Lasso. Eu vou te explicar aqui detalhadamente o que esses dois métodos são, tá? Então aqui estão os métodos, né? Ritchie e Lasso. O que cada um faz com as variáveis, apaga as variáveis do modelo. Então o método de Ritchie, atenção, hein? Ele encolhe o peso de todas as variáveis, deixando elas bem pequenas. Tá? E o Lasso, ele zera o peso das menos importantes, cortando em excesso. Então um encolhe todas e o outro zera algumas. Tá? E quem apaga variáveis? Ritchie? Não, Ritchie não, todo mundo continua lá. Tá? E o Lasso, sim, ele limpa o modelo, seleção de variáveis, tá bom? Então agora nós vamos analisar cada alternativa, tá? Então a letra A, o método de Ritchie tenta zerar os coeficientes das variáveis redundantes, realizando a seleção automática. O Lasso apenas reduz as magnitudes. É exatamente o contrário, né? Inverteu-se os conceitos. Quem zera os coeficientes é Lasso e quem reduz as magnitudes é Ritchie, tá bom? Então a letra B, ambos os métodos zeram os coeficientes de variáveis colineares, resultando na exclusão automática de variáveis. Bem, nós vemos que o Ritchie nunca zera os coeficientes, portanto ambos os métodos sempre zeram, está errado, beleza? Letra C. Ambos os métodos geram modelos mais complexos do que a regressão linear simples, independente dos dados. Então, cuidado com essa afirmação, hein? Preste atenção. Olha, o método de Ritchie e Lasso geram modelos mais complexos é falsa. Esses métodos são feitos para reduzir a complexidade do sistema, tá? Somente isso faz que essa alternativa esteja errada. Com 27 variáveis, o modelo de referência, presta atenção, não é uma regressão linear simples, seria uma regressão linear múltipla. O contexto dessa regressão linear não se aplica, beleza? Então a letra D. Os métodos de Lasso e Ritchie utilizam exclusivamente a penalização L2 para reduzir as variáveis irrelevantes. No caso, Lasso usa a penalidade L1, que cobra a multa com base nos valores absolutos dos coeficientes. E Ritchie usa a penalidade L2, que cobra a multa com base nos quadrados dos coeficientes. A alternativa D está errada. Então, letra E. O método de Lasso tende a realizar seleção de variáveis, reduzindo alguns coeficientes a zero. O Ritchie apenas encolhe coeficientes, mas não os elimina. Então preste atenção nesse macete, hein? Como já vimos, Lasso pode ser laço. Laça algumas variáveis, elimina as outras, coeficiente zero. Ritchie reduz apenas alguns coeficientes, mas mantém todas as variáveis. A alternativa está correta.